Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alex Santana. Neste vídeo a gente vai estar vendo como a gente faz a assinatura do nosso APK de forma segura e automática. No vídeo anterior, que seria esse daqui, a gente viu, sobre as variantes, que seria basicamente como a gente consegue segmentar o nosso aplicativo, ou seja, ter vários aplicativos, vários instaladores utilizando o mesmo projeto, só que com recursos diferentes. E no final do vídeo, eu mostrei de que quando a gente troca ali de variante, por exemplo, eu estou na homologação debug, se eu trocar aqui para qualquer um dos product flavors para release, perceba que ele vai aparecer um X aqui, ele não vai deixar a gente executar o nosso app, instalar o nosso app no nosso dispositivo. Então já acabou, perceba que ele já aparece aqui um X, se eu clicar aqui para executar, ele já abre aqui uma janela pedindo algumas configurações para a gente. Então a gente vai ver como a gente consegue deixar a gente conseguir executar, instalar a versão de release e também já deixar a assinatura de forma automática e segura. Antes da gente começar no nosso conteúdo, aqui abaixo na descrição ou no primeiro comentário aqui fixado, vai ter o link para você estar acessando aqui o nosso site hellodev.com.br, onde você vai ter acesso a mais detalhes sobre o nosso curso lá na plataforma da Udemy. Então dá uma olhada no link aí na descrição ou fixado no primeiro comentário, que através desse link você vai ter 30% de desconto comprando através dele. Então voltando aqui para o nosso projeto aqui no Android Studio, eu estou com um projeto que a gente parou no vídeo anterior, que seria o build de variantes. Então a gente vai seguir o mesmo link que a gente começou. Eu também vou estar deixando aí o link na descrição. E a gente vai começar aqui na parte de definir configuração de assinatura. Então você pode estar dando uma olhada melhor no link aqui da descrição. A gente não consegue passar todos os detalhes aqui, o que está passo a passo, mas o que eu passar basicamente vai ser um resumo do que está aqui nesse link. Mas eu sempre te recomendo você estar dando uma olhada na documentação. Pode ser que eu deixe passar alguma configuração específica, algum caso de uso que vai ser interessante aí para o seu projeto. Então vamos lá. Ele está o nome aqui, de definir configuração de assinatura. O Gradle não assina APK ou .aab do build de lançamento, ou seja, que é o nosso build que a gente está aqui, release. Então o Gradle não assina, então a gente tem que fazer essa configuração se a gente quiser assinar. Normalmente, quando a gente vai enviar um app para a loja pela primeira vez, o que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui em build, a gente tem essa opção aqui para a gente assinar, gerar um APK ou um bundle assinado. Então a gente vem aqui, escolhe no caso se a gente quer enviar para a loja APK ou Android App Bundle. Eu sei que para as versões mais novas dos aplicativos a gente tem que enviar essa opção aqui, mas eu acredito que para versões mais antigas de apps que você já tenha há muito tempo lá na Play Store, você consegue enviar o APK ainda. Caso contrário, quando você fizer o upload, ele já vai te avisar que ele não aceita mais. De qualquer forma, o APK é interessante para a gente, porque a gente consegue gerar esse arquivo, enviar para alguém, instalar em um dispositivo para testar e assim por diante. Então, no nosso caso, eu vou deixar aqui o APK habilitado, não tem nenhuma diferença aqui para o nosso caso. Eu vou clicar aqui em Next e aí ele já abre aqui esse formulário, para a gente selecionar, informar as nossas chaves de assinatura do nosso app. Como a gente não tem essas chaves, a gente vai estar criando ela. Então a gente vai clicar aqui Create New e aqui tem algumas informações para a gente preencher. O primeiro aqui vai ser para a gente escolher o local que vai ser salvo o nosso arquivo de KeyStore. Basicamente é um arquivo que vai servir para a gente assinar o nosso app sempre que a gente quiser enviar a nossa versão para a loja. Então a gente tem que salvar esse arquivo e as outras informações que a gente vai preencher aqui em um local seguro, porque sempre que a gente precisar, a gente vai lá, consulta esse local para poder a gente conseguir assinar o nosso app de novo. Então eu vou clicar aqui e eu vou escolher um local para que eu consiga salvar esse arquivo que vai ser gerado. Então seleciona aí o local, um local que você considere, vamos dizer assim, seguro. E a gente já vai fazer o seguinte, todas as informações que a gente preencher aqui, é recomendado a gente deixar isso anotado em um bloco de nota. Então eu vou colocar aqui nesse editor de texto mesmo, por exemplo, Story Path. Eu vou colocar esse caminho que a gente vai precisar dele.
A gente também vai colocar o nosso password. E a gente também vai colocar o alias. Então vamos lá. Para a gente colocar a nossa senha aqui, eu vou colocar senhas fracas, tá? Mas é recomendado que você coloque senhas mais seguras. Eu vou colocar, por exemplo, HelloDev e aqui no alias também HelloDev só com o H maiúsculo. Então vou copiar aqui para a senha para o password, aqui, para esses dois aqui de baixo. E agora o alias eu vou pegar aqui o HelloDev com H maiúsculo. Não tem nada a ver, tá? Não é obrigatório você colocar a letra maiúscula. Então agora a gente vai preencher aqui essas informações. Esses 25 anos aqui, vamos dizer, é que esse arquivo vai ser válido para você conseguir assinar o seu app. Eu não cheguei a colocar alguma data menor e chegar a ter essa data, a esse arquivo expirado, para ver o que acontece, mas basicamente eu acredito que quando a gente tentar assinar o nosso app, vai gerar algum erro e a gente tem que gerar, né, esse arquivo novamente, fazendo esse passo a passo que a gente está fazendo. Aqui eu vou colocar meu nome, então, Arley Santana. Organização eu vou colocar HelloDev. Aqui embaixo também. Aqui em City eu vou colocar Vitória. Em State ou Província eu vou colocar o estado. Country Code, né, seria o código do país. Eu vou colocar 55. Então, clicando aqui em OK, basicamente fazendo isso, o Android Studio já preenche aqui as informações para a gente. Então, a gente consegue gerar um APK assinado aqui pelo Android Studio, por essa opção que a gente veio. Se a gente quiser, a gente clica aqui para marcar essas opções. Então, na próxima vez que a gente for assinar, ele não vai perguntar mais se a gente tem essa chave, vai vir tudo preenchido. No nosso caso, eu posso simplesmente fechar isso daqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na documentação. Vamos lá, não tem essa parte aqui, mas vamos configurar. Na verdade, até tem, onde a gente copia o código, mas a gente também pode fazer pelo próprio Android Studio. A gente vai vir aqui em File e vai acessar a opção Project Structure, ou seja, a estrutura do projeto, vamos dizer assim. A gente vai vir aqui em Módulos e a gente vai vir aqui em Sign Configs, ou seja, as configurações de assinatura. Perceba que só tem a opção Debug, por isso que quando eu estou na opção, na variante aqui Debug, ele me deixa executar e na Release não, porque a gente não tem essa versão aqui. Então a gente vai colocar aqui, tem que colocar da mesma forma que está aqui, Release, não pode ser diferente porque depois a gente vai ter problema. Então eu vou clicar aqui em OK, vou aplicar, vou apertar aqui em OK para ele sincronizar. Então ele acabando, a gente vai voltar lá naquelas opções que a gente estava. Já vai ter um campo lá que vai ter a opção que a gente vai precisar. Então já acabou. Se eu voltar lá agora em Project Structure e dar uma olhada aqui na opção Default Configs, aqui na parte de baixo tem esse campo aqui, Sign Config. Anteriormente eu não mostrei, mas a gente só tinha a opção de Debug, só que agora a gente tem a opção de Release. Só de marcar isso daqui, Apply, e a gente apertando aqui em OK, perceba que o X ele já vai sair aqui do nosso módulo app, né? Ou seja, não existe mais nenhum bloqueio para a gente conseguir rodar o nosso app ali na variante de release. Então, se a gente ver, já sumiu aqui o X, e aí se a gente voltar lá no nosso arquivo build.grade aqui do módulo app, a gente vai ter alguns códigos aqui a mais do que a gente tinha anteriormente. O que seria? Basicamente, ele adiciona aqui essa linha, ou seja, é a configuração padrão de assinatura. A gente assina sempre a versão, o build type aqui release, seja ele em homologação, seja ele em produção, independentemente do nosso product flavor. O que importa é que a gente vai assinar o build type release. Se a gente vir aqui na parte de cima, ele também criou esse sign config, já com o create, que é o nosso build type que a gente tem aqui no nosso app. Seguindo agora a documentação, perceba que aqui tem essas, vamos dizer assim, essas 4 linhas, né, que são aqueles campos que eu mostrei, que depois que a gente gera as informações, aqueles campos já aparecem todos preenchidos. Então, por aquelas etapas, a gente estaria assinando nosso app, seguindo ali um próprio assistente do Android Studio, vamos dizer assim, e fazendo essas configurações, a gente pode, vamos dizer assim, gerar as nossas versões assinadas de forma mais rápida, né, mais automática e de forma segura. A gente também vai falar mais sobre isso.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações e eu vou trazer aqui para dentro desse bloco. E aqui, o que a gente faria para poder a gente deixar de forma automática a nossa assinatura? Basicamente, a gente pegaria as informações que a gente tem, que a gente anotou aqui no bloco de notas, e a gente colocaria aqui dentro desses campos. Então, o password vai ser no Story Password e no Key Password. E aqui o alias eu coloco ela aqui. Então, fazendo isso, a gente pode clicar aqui em Sync Now. Basicamente agora o nosso app estaria, né, vamos dizer assim, quando a gente gerasse o nosso APK, não mais pela opção para a gente gerar um APK assinado, e sim a gente já poderia vir aqui nessa opção para ele buildar já um build APK, né, que seria um arquivo APK, ele já viria assinado sem precisar a gente seguir, né, aquelas etapas de preencher as informações e tudo mais. Então já fica de forma mais automática. Da mesma forma também que a gente já consegue executar o nosso app assinado nos nossos dispositivos ou emuladores. Com esses passos, o nosso arquivo que a gente enviaria para a loja já estaria assinado, pronto para a gente enviar. Então seria essa primeira parte do vídeo, né, como a gente deixar essa assinatura de forma mais automática. A segunda parte do vídeo é a forma que a gente trata essas informações. Então perceba que a gente informou no nosso arquivo build.gradle todas as nossas credenciais. Então, o nosso arquivo build.gradle, quando a gente subir para o repositório, todas essas informações aqui confidenciais do meu projeto, ela vai ser, vamos dizer assim, vai subir também, e todos os devs que tiver acesso ao meu repositório, seja aquele freelancer, seja aquela empresa terceirizada, vai ter acesso aos dados de publicação, né, aos dados de assinatura do meu aplicativo, e isso não é recomendado, como a gente pode também estar vendo lá na própria documentação. Então agora a gente vai ver como a gente faz para configurar essas informações, né, para ter essa assinatura de forma automática, sem, vamos dizer assim, disponibilizar as nossas credenciais para todos os devs que estejam com acesso ao nosso repositório. Pode ser que tenha aqueles devs freelance, assim por diante, e a gente não quer, né, disponibilizar essas informações para ele. A gente só quer que ele preste ali o serviço dele e a gente mesmo faça essa assinatura para mandar o app para a loja. Como que a gente faria? Se a gente voltar aqui na documentação, aqui na parte de baixo, ele fala aqui no caso, ó, incluir as senhas de chave de lançamento do armazenamento em arquivo de construção não é uma boa prática. Em vez disso, configure arquivo de compilação para obter essa senha de variáveis ambiente, ou faça com que o processo de compilação solicite as senhas, né, que são aqueles passos que a gente utiliza o próprio Android Studio, onde ele solicita as senhas. No nosso caso, a gente vai acessar aqui esse link, esse aqui, remover informações de assinatura dos seus arquivos de build, que seria esse link aqui, que eu já estou com ele aberto. E aqui, basicamente, o que ele fala? Ele fala para a gente configurar as nossas senhas, as nossas informações de assinatura, dentro de um arquivo chamado keystore.properties. Esse arquivo .properties, quando a gente cria um projeto no Android Studio, a gente já vem com um arquivo desse, seria no caso o local.properties. E o que seria esse arquivo? Basicamente, tudo que tiver dentro desse arquivo, ele é específico aqui da nossa máquina, como por exemplo aqui o nosso SDK. Então, qualquer informação que eu coloco aqui, quando eu subo as minhas modificações, né, faço ali o push para subir para o repositório, esse arquivo ele não vai. Isso porque, por padrão, ele é ignorado. Se a gente olhar aqui no Git Ignore, esse arquivo ele é ignorado aqui pelo Git, ou seja, ele não tem ali o traqueamento. Então, tudo que eu colocar dentro do arquivo local.properties, ele não vai subir para a loja. Na verdade, não vai subir para o repositório e assim ninguém vai ter acesso. Então, é sempre bom e recomendado a gente configurar senhas ou informações confidenciais do nosso projeto aqui dentro do arquivo local.properties, porque a gente tem certeza que essas informações não vão ser enviadas para o repositório e ninguém mais vai ter acesso às informações que eu configure nesse arquivo. Da mesma forma que a outra pessoa lá, outro dev, configurar as outras informações, a gente também não vai ter acesso. Então, seguindo aqui a documentação, eu gosto sempre de seguir a documentação. Eu vejo que muitas pessoas explicam o conteúdo, mas não abrem a documentação.
dá a entender, né, que a pessoa às vezes sabe muito, ou está tudo gravado na cabeça, mas na verdade não é bem assim. Eu sempre recomendo e faço, né, a gente seguindo a documentação, copiando o código da documentação, porque a gente já vai treinando, né, essa parte de sempre que a gente precisar de algo específico, a gente conseguir abrir a documentação, conseguir entender e conseguir fazer a coisa funcionar. Então, se a gente vir aqui na parte de cima, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, esse bloco que a gente pode simplesmente copiar ele e a gente vai colocar dentro do nosso arquivo local.properties. No caso da documentação, ele fala para a gente criar, né, o arquivo, sugere para a gente criar um arquivo que é history.properties, mas eu acredito que eu não acho necessário, né, a gente já tem um arquivo local.properties justamente para a gente fazer essas configurações, mas a gente também poderia criar outro arquivo simplesmente com esse nome aqui também, mas basicamente só muda o nome para esse que a gente já tem. Então eu copiei aqui essas informações da documentação. Agora a gente vai pegar as informações que a gente anotou no início quando a gente estava gerando o arquivo de assinatura e a gente vai colocar elas aqui. Então primeiramente vai ser o local do meu arquivo. Eu vou pegar aqui também a senha que vai ser no Story Password e também no Key Password e o nosso alias que vai ser aqui. Feito isso, basicamente a gente vai ter as informações aqui e agora a gente vai ver, né, como a gente puxa essas informações aqui no arquivo build.gradle. A gente também tem isso aqui na documentação. Basicamente a gente vai pegar essas três linhas aqui. Perceba que elas ficam fora do bloco do Android. Então vou voltar aqui no Android Studio. Vou colocar elas aqui em cima. Vou remover aqui esses comentários. Vou voltar na documentação para poder a gente pegar os imports. Então posso copiar. Vou colocar eles aqui em cima desse bloco de plugins. Feito isso, agora a gente pode voltar aqui. E basicamente a gente vai copiar esse outro bloco com as informações. Posso simplesmente substituir aqui essas informações. Fazendo isso, o que vai funcionar? Perceba que o nosso arquivo build.gradle, aquele que fica lá no nosso repositório, todos têm acesso, ele não tem mais as informações de senhas, as informações confidenciais do nosso projeto. Então ninguém mais tem acesso. Só quem vai ter acesso, no caso, vai ser aqui a minha máquina, porque esse arquivo local.properties, como eu expliquei anteriormente, ele fica local, ele não sobe para o repositório. Então quando eu colocar para buildar, em tempo de execução, ele vai acessar esse arquivo que está físico na minha máquina e vai pegar as informações que estão aqui dentro. Fazendo isso, agora a gente pode clicar aqui em Sync Now. Ele vai sincronizar. Deixa eu ver aqui o erro que a gente teve. Ele deu erro porque eu copiei o código da documentação. E na documentação ele utiliza o arquivo KeyStory. No nosso caso, a gente está utilizando o local.properties. Posso sincronizar aqui de novo. Então, se a gente ver agora, ele sincronizou com sucesso. Então, agora vamos dizer que a gente quer enviar um arquivo para a loja. Nesse caso, ou a gente quer gerar um APK para enviar para alguém testar. Um APK que, lembrando, da versão de release. Basicamente, a gente pode vir aqui e colocar para gerar o APK. Então, ele já vai estar gerando um APK assinado, né, de forma automática, sem a gente precisar preencher as informações na mão e já acessando as informações de forma segura. Então ele acabou aqui de gerar o nosso APK. Então está aqui o nosso APK de homologação, -release. Então o nosso APK ele já está assinado. Aí você pode enviar para alguém conseguir testar e assim por diante. Então a gente chega ao fim do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado aí, desse conteúdo. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Caso você tenha alguma sugestão ou observação, deixe seu like se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.